Bom dia, que a paz se faça dentro de cada um de nós. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez nesta casa, que nos acolhe, que nos ajuda sempre. Escolhemos tema de hoje, como desenvolver as virtudes através das bem-aventuranças. Nós, quando encarnamos aqui, nós trazemos 3 finalidades principais. Quando a gente encarna para nascer aqui e procurar, né, aprender coisas novas, progredir espiritualmente e reparar os erros que nós cometemos no passado. Então, essas são as 3 grandes finalidades de nós estarmos aqui. E hoje eu queria abordar uma delas, a de progredir espiritualmente. Como é que a gente progride espiritualmente? Quando estamos no plano espiritual, para que a gente consiga melhorar espiritualmente, nós precisamos aprender a viver as virtudes que Jesus nos ensinou. Desenvolver virtudes é se tornar mais pacífico, mais resignado, mais humilde, mais tolerante, mais compreensivo. Vou parar aqui agora, né? Porque eu vou dar aqui a chance de vocês colarem ali daí. Então, para nós progredirmos espiritualmente, nós precisamos primeiro tomar 2 atitudes, que é se tornar melhor praticando mais virtudes. E a segunda é resistir ao mal para evitar as más inclinações. São as 2 coisinhas básicas que a gente tem que ter para progredir espiritualmente. Mas das 2 eu quero falar de uma: como se tornar melhor. Essa é a ideia. Se até 11h eu não conseguir fazer com que vocês entendam que vocês vão se tornar melhor, a gente vai permitir vocês ligar o celular por 5 minutos e avisar os familiares que nós vamos continuar. Até, né, nós conseguir. Bom, dentro das algumas virtudes que Jesus ensinou para nós, a qual que vocês acham que a gente deve começar a praticar primeiro? Tá ali a colinha. Essas são, vamos colocar assim, as principais virtudes que nós temos que desenvolver. Tem outras, mas essas seriam as principais. A qual que nós devemos começar a praticar primeiro? Quando eu fiz essa palestra em uma casa, uma pessoa disse assim: "Não, a gente tem que começar com tudo ao mesmo tempo e fazendo um pouquinho de cada um". Vocês concordam? Vocês estão muito quietos. Façam assim, ó, que eu vou entender se vocês concordam. E assim se vocês não concordam. Combinado? Vocês acham que nós devemos começar com tudo ao mesmo tempo? Uma delas nós temos que começar então. Qual? Aí que entra agora as bem-aventuranças, né. Então, até eu posso praticar um pouquinho de cada virtude, até posso, mas isso vai ficar no superficial, porque quando eu não dou foco a alguma coisa, eu faço um pouquinho de cada coisa. Tem um ditado que diz assim: "Se eu faço um pouquinho de cada coisa, eu faço mal feito, mais ou menos cada coisa". Então não é bem feito. Então fica no superficial. Mas para enraizar esse aprendizado das virtudes, é preciso que nós usemos uma metodologia adequada então. É preciso que nós utilize um meio de aprender. E Jesus ensinou esse meio no Sermão da Montanha. Jesus utilizou no Sermão da Montanha uma metodologia a metodologia da sequência didática. Isso é muito usado nas escolas. Por exemplo, quando você entra na escola, você aprende trigonometria em matemática. O que você aprende? Aprende as operações básicas, né? Somar, diminuir, depois dividir, multiplicar, sequência. Até um dia você chegar em trigonometria e outros cálculos. É tudo sequência. E isso você chama metodologia da sequência didática. E Jesus usou isso nas bem-aventuranças. E é essa sequência, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Como que a gente pode desenvolver as virtudes
utilizando-se desse ensinamento de Jesus, que está nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são isso, são virtudes que nós devemos desenvolver. Vamos ver. Então, a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha, quando Jesus abre o ensinamento para o povo, ele começa a falar por bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí nós precisamos trabalhar agora, primeiro, entender o que é pobre de espírito. Porque, assim como a língua portuguesa, apesar de ser uma língua grande, gigantesca, Jesus falava em aramaico. O aramaico era uma língua pobre. O português é muito mais amplo do que o aramaico. E mesmo o português sendo amplo, ele tem algumas palavras que têm vários significados. Eu vou usar um exemplo. A palavra linha. Eu posso entender que linha é um fio, né, de costurar. Mas eu posso entender uma pessoa elegante, a pessoa que anda na linha. Mas posso entender também que é aquilo que onde o trem passa. Linha do trem. Não dá para entender que uma palavra tem vários significados, depende de onde ela se encontra. Isso tem na língua portuguesa, imagine no aramaico. Então, quando Jesus fala em pobres de espírito, ele queria falar o quê? Aí, nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que explica para nós muito certinho lá no capítulo 7, onde diz: por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de bens materiais, mas aos humildes. Ele disse que o reino dos céus é dos humildes e não dos orgulhosos. Isso está no Evangelho, explicando essa palavra pobre, dos bem-aventurados os pobres. Aí nós começamos a entender, opa, se é bem-aventurados os pobres de espírito e pobre de espírito é humilde, a primeira virtude é humildade. É humildade. Então, em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém vai ser admitido, ou seja, nos planos superiores, aqui fala reino dos céus, que nós, né, nos planos superiores, sem ser humilde. Não tem como nós seguir à frente sem ter humildade. Então, a pessoa que não tem humildade, logicamente é orgulhosa, que é o contrário. A pessoa orgulhosa, ela não aceita que está errada. Então, a primeira condição para que nós consigamos aprender uma virtude é nós entendermos que nós precisamos melhorar, que nós erramos. Quantas pessoas que erram e não admitem que erram? Não aceitam as coisas. Então, se você não tiver humildade, você vai se tornar uma pessoa arrogante, cabeça dura, teimosa. Apesar que teimosa, a Sueli falou que aqui não tem mais ninguém. A Sueli já me avisou que teimosa acabou aqui, né? Então, teimosia, cabeça dura, arrogante, prepotente, pessoa que despreza os outros. Então, se a pessoa é assim, tem esses tipos de atributos que não são bons, como é que ela vai ser humilde? Como é que ela vai aceitar as outras virtudes? Ela não vai aceitar mais nada. Então, para começar, a primeira virtude é a da humildade. Jesus começou por pobres de espírito, por, né, os humildes. Então, Jesus quis nos dizer que devemos começar a desenvolver as virtudes pela humildade. Porque sem humildade, a gente não consegue nenhuma outra virtude. Nenhuma outra. Essa é a primeira. A pessoa sem humildade não consegue ascender para as outras virtudes. Não vai subir a escadinha ali. Então, primeira coisa, nós temos que trabalhar a humildade. Todos nós. Se você não trabalhar a humildade, se nós não trabalharmos humildade, nós não vamos desenvolver nenhuma outra. Por isso que aquela história, não, um pouquinho de cada uma, não vai dar certo. Não dá. Porque você pode desenvolver um pouquinho de cada uma, mas na hora que for preciso, você não vai aplicar nenhuma virtude, você vai ser arrogante, você vai ser, né, uma pessoa desprezível, você não vai aceitar que o outro esteja com a razão, que o outro esteja certo. Então, sem humildade, nós não vamos a lugar nenhum. Então, sem ter uma base sólida, nós não temos condição de chegar ao topo. E a base
é a humildade. O primeiro degrau é a humildade. Então, é isso que nós temos que desenvolver em nós. Insistir, começar a trabalhar muito a humildade para que nós consiga ascender as outras virtudes. Então, é o nosso foco principal nesse momento. A quem já conseguiu conquistar a humildade, já pode ir para o segundo depois, né. Então Jesus quis mostrar para nós que a humildade não é a maior das virtudes, mas é muito importante que ela seja a primeira. É muito importante que ela seja a primeira. Porque se eu não começar pela humildade, eu posso desenvolver outras, mas vai chegar um momento que eu vou perder o chão, perder a base. Então é preciso começar pela humildade. Sem humildade não se acende as outras, sem humildade não conseguimos desenvolver qualquer outra virtude. Sem humildade não vamos para frente. Então a humildade é de fundamental importância para o desenvolvimento das demais virtudes. Por isso Jesus começou a falar dessa bem-aventurança, que é a humildade, ok? Como nós já somos todos humildes agora, nós já podemos ir para a segunda bem-aventurança. Na segunda, Jesus falou: "Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados". Só o humilde pode ascender, então, para esse segundo grau, segundo ponto, né, degrau ali. "Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados". Aqui Jesus vai tratar da resignação, porque uma pessoa humilde, quando está sofrendo, ela aceita que aquele sofrimento é consequência de alguma coisa que ela fez errado. Quando ela não é humilde, ela vai se revoltar. "Por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que eu estou sofrendo?" Ela não é resignada. Então, a humildade faz com que nós se tornem resignados. Aceitar, o humilde aceita que existe algo superior. Então ele vai resignar-se, vai entender que aquilo que está acontecendo com ele é necessário, é preciso por algum motivo. Então, nessa bem-aventurança, Jesus vai falar da resignação. O coração humilde, porque já desenvolveu a humildade, ele não fica se lamentando. O coração que é humilde, ele se resigna, né. Ele é uma pessoa que compreende que aquilo tem motivo. Resignação não é sinônimo de acomodação, é diferente. Jesus não falou: "Não é bem-aventurados os acomodados", é bem-aventurados os resignados. Seria isso. E resignação e acomodação são coisas muito diferentes. E aqui eu vou tentar explicar para vocês entenderem uma coisa da outra. O que é acomodação? Acomodação é inércia. "Ah, não, eu tenho que sofrer. Não vou fazer nada, eu tenho que sofrer, porque eu fui mal, agora eu preciso sofrer". Não é isso que a doutrina espírita ensina, não é isso que Jesus ensinou. Então acomodação é inércia, é uma pessoa paralisada, jogada no sofá como está ali, né. O acomodado é aquele que não busca solução para os seus problemas. Ele quer que a solução venha pronta. O dia que Deus achar que eu tenho que sarar, que eu tenho que sair dessa situação, ele vem e me tira. É isso que o acomodado pensa. O resignado, o que é resignação? Resignar não é simplesmente aceitar, é aceitar e entender o motivo da situação sem revolta. "Ah, eu estou sofrendo porque fiz errado". Avalie o que pode ser feito agora para resolver ou minimizar o problema. Eu aprendi na doutrina espírita que se eu mudar meus pensamentos, ser mais positivo, a minha enfermidade se atenua, ela diminui, ela se aca opa, então eu já não vou ficar só aceitando, eu vou fazer um esforço para melhorar, para que aquilo não fique tão ruim como está, que eu posso sair disso. E também busca agir de forma a evitar que aquele problema aconteça de novo. A consequência do que eu estou sofrendo hoje foi por meu mau comportamento. Então eu vou mudar o comportamento para
atenuar o que eu estou sofrendo. E vou evitar de ter novos maus comportamentos, porque no futuro eu não venho a sofrer. Esse é o resignado. Entenderam? Só 3 fizeram assim, então vamos explicar mais. Então vamos explicar para que todo mundo depois faça assim. Vamos dar um exemplo entre acomodar e resignar. Nós vamos fazer um evento a céu aberto, só que se chover vai atrapalhar tudo. É um evento a céu aberto, um aniversário, um casamento, um evento a céu aberto. Se chover, é a céu aberto e vai atrapalhar tudo. E adivinha? No dia choveu. Agora eu pergunto, adianta eu me revoltar contra a chuva? Ficar blasfemando e porque choveu, porque eu gritar contra a chuva vai parar a chuva? Não. Ela não vai parar se eu porque eu quero que ela pare, não vai. Está chovendo, né. Ou, né, eu preciso fazer alguma choveu, eu preciso me resignar, porque eu não tenho como parar a chuva com a minha bronca, né. O que que eu posso fazer? O que que eu vou tomar de providência? O coração resignado e humilde irá dizer: "Ó, então vamos transferir para outro dia que der sol nós fazemos um evento. Ou vamos transferir então para um local coberto. Ou vamos providenciar uma cobertura para aqui onde eu estou aqui, ó". Esse é o resignado, ou seja, ele não acomodou, choveu, choveu. Não, ele já está pensando em resolver alguma coisa, achar uma solução. É diferente de acomodado, não é? Bem diferente. Então, essa é a diferença entre resignado e acomodado. Acomodado, ele fica parado, esperando uma solução, que alguém traga a solução. O resignado, ele vai tentar resolver. Então, estamos sofrendo? O sofrendo, a gente sabe que é a lei de causa e efeito, ação e reação. É consequência. Então eu vou analisar, então é alguma coisa errada que eu fiz. Vou tentar agora minimizar o problema, não me revoltando, não ficando triste, não ficando acomodado, né. Para quê? Para que a coisa, pelo menos, se acalme, se atenue. E vou tentar viver de uma forma que aquilo não aconteça de novo. Entenderam? Isso é o que nós temos que fazer. Mas só um coração que é humilde faz isso. Porque se a pessoa não tiver humildade, o que que ela vai dizer com isso? O que que ela faz com a dor que ela tem? Né. Então não adianta eu ser resignado antes de ser humilde. Primeiro eu tenho que ser humilde. Essa é a sequência que Jesus está ensinando para nós. Aquela sequência lógica, que as coisas têm que seguir nesse passo. Então só há resignação quando há humildade. Primeiro ser humilde, para depois resignado. Se eu inverter não dá certo. Porque se a pessoa passa por dificuldade e não tem humildade, ela não aceita, ela se revolta. É isso ou não é? É, né? Então tá. Então, um coração resignado não lamenta, ele busca entender o porquê daquela dificuldade, busca resolver ou minimizar e evita repetir a causa. Então nós que estamos vivendo aqui, temos esse agora ampliando essa ideia, Jesus deu a ideia, mostrou como é que é, e a doutrina espírita amplia. Faz entender agora de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, o porquê de cada coisa. Então, se eu sei que toda dificuldade que eu estou passando, seja de saúde, de relacionamento, financeira, seja o que for, a dificuldade que eu estou enfrentando é consequência de alguma coisa. Ela é efeito. A dificuldade é efeito. A causa foi antes. Então, o resignado ele vai entender, ele vai: busquei a causa, já sei que é consequência. Agora eu vou viver de uma forma que atenue esse problema. É problema de relacionamento, então vou usar de paciência, de compreensão, de tolerância, para minimizar o relacionamento,
pelo menos viver melhor. E vou evitar de ter encrenca de volta, brigar, para que no futuro aquele problema não aconteça de novo. Esse é o resignado. Então, ele só consegue fazer isso porque traz primeiro a humildade, porque sabe que é algo superior, acima de tudo, né, que são forças maiores, então ele aceita que aquilo é assim, é alguém que está cuidando dele, uma força superior que é Deus, e que está fazendo com que as coisas se encaminhem dessa forma. Então a dificuldade de hoje, por isso Jesus falou: "Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, né, os que sofrem", que é daí o resignado. Então, sem humildade não há resignação. Jamais uma pessoa orgulhosa e prepotente irá ser resignada, jamais. Por isso, primeiro a humildade, depois a resignação. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Depois, bem-aventurados os que sofrem, os resignados. Deu sequência nas duas? Vamos para a terceira, então. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. O que quer dizer isso aí para nós agora? Então, só um coração humilde e resignado consegue para o terceiro grau. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, está falando do quê? Da virtude da mansuetude. Mansuetude. Então, o humilde sobe um degrau, resignado sobe. Aí, tendo esses dois, ele consegue subir para a mansuetude. Sem isso, não consegue. Vamos falar da mansuetude, então. Então, veja que interessante. Para eu ter paz, mansuetude é ter paz, é ser calmo, ser tranquilo. Para eu ter paz, preciso ser resignado e humilde. Porque uma pessoa, né, revoltada, como é que ela vai ser humilde? Uma pessoa que não entende o que está acontecendo com ela, como é que ela vai ter paz? Né? Como é que ela vai ter paz, uma pessoa revoltada? Não tem paz. Ela não entende, ela não compreende e não aceita. Então, para aceitar, precisa ser humilde. Para compreender, precisa ser resignado. Aí a pessoa começa a ter paz dentro dela. É isso que está dizendo para nós, né, nessa bem-aventurança. Então, não se consegue trazer a ideia de ser brando e pacífico, ou seja, de trazer paz, se não desenvolvermos primeiro a virtude da humildade e da resignação. É uma sequência. Então, não adianta eu começar querendo ter mansuetude sem ser humilde e resignado, porque eu não vou conseguir achar o entendimento para ter paz. Então, quando a pessoa diz: estou aflito, estou confuso, por quê? Porque ela não tem humildade e não tem resignação. Ela quis começar de um outro ponto que não é o que vai dar resultado para ela. Então, porque a paz não é uma questão externa. A paz não é aquilo que vem de fora. A paz ela vai surgir entre nós. E ela surge dentro de quem é humilde e resignado. Aí a pessoa se tranquiliza, porque ela já compreende as coisas. Aí ela começa a ter paz dentro de si. Ela começa a se harmonizar intimamente. Por isso a paz começa dentro de nós. Como ter paz se eu estou revoltado? Não tem como eu ter paz sendo uma pessoa revoltada, não tem. Então a revolta é um sinal de que algo não está certo em nossas atitudes. É um sinal que não temos humildade e resignação. Então não podemos ter paz dentro de nós. Questão de lógica. Quando se tem humildade e resignação, aí também conseguiremos ter paz, mansuetude de espírito. A pessoa se torna mais branda, mais pacífica. É esse o sentido. Então, quando a gente se achar nessa situação de não ter paz interior, pare e volte. Volte para humildade, resignação. Aí você vai ter a paz. Aí você vai conseguir achar o que se precisa. Por isso, então, a mansuetude é o terceiro degrau. Primeiro humildade, depois resignação, depois mansuetude. Quando a gente passa a ter esse olhar, então isso que nós estamos fazendo agora, esse entendimento dessa metodologia, da sequência didática que Jesus usou,
as bem-aventuranças passa a ter sentido, não passa? A coisa não começa a dar, né, fluir para nós desenvolvermos melhor as nossas virtudes? Então vamos dar sequência. Quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como é que a gente entende justiça hoje? A gente entende justiça que cada um que faz tem que pagar pelo que fez? Isso é justiça? Como é que a gente entende a justiça? Então, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Aí trata da virtude da justiça. Eu só consigo ser justo, se eu for humilde, resignado e pacífico. Porque senão eu vou querer fazer justiça com as próprias mãos, aquela história de sempre, né. Eu não confio na justiça divina daí. Então, buscar a justiça sem a mansuetude, sem a resignação, sem a humildade, nos faz justiceiros, mas não justos. Nós vamos querer justiça, né. Eu vejo frequentemente quando dá noticiário de que, houve um acidente, daí alguém cruzou um sinal vermelho e tirou a vida do outro, e a família já começa a dizer: "Nós queremos justiça, nós queremos justiça". É justiça que eles querem? É vingança. Esse tem o nome de vingança. Por quê? Porque ele nem vai lembrar ou vai ver o que estava acontecendo com o outro. O que que te qual que é a o que que o outro por que o outro causou aquilo? Quem sabe ele tem uma situação, alguma coisa lá. Então ele não quer saber daquilo, ele quer saber do lado dele. Isso é justiceiro, né. Jesus não disse: "Bem-aventurados os vingadores", não disse: "Bem-aventurados os justiceiros", ele disse: "Bem-aventurados os justos". Então, sede e fome de justiça não é vingar. Sede e fome de justiça não é pena de talhão, olho por olho, dente por dente, né. Sede e fome de justiça é ser justo, é confiar na justiça divina, é confiar na justiça divina. A justiça dos homens é muito falha, mas quando a gente ainda não tem esse senso de justiça, a gente quer que a coisa não, tem que pagar. Uma outra coisa, quando a gente vê que, né, pessoas que cometem muitos crimes e roubos e coisas, aí a polícia pega ou tira a vida deles, a gente diz: bem feito, teve o que mereceu". Isso é senso de justo que não é, né. A justiça de Deus é diferente da justiça que entendemos aqui na terra. Aqui entendemos justiça como vingança. Aqui, quando falamos que houve justiça, logo dizemos: "Bem feito, mereceu, pagou com a mesma moeda". Isso é vingança, isso é vingança. Vamos imaginar Chico Xavier dizendo isso? Bem feito. Sabe o que ele iria dizer? Por quê? Porque ele já desenvolveu o senso de justiça, né, ele era justo. Então, entendemos como justiça se o outro também sofrer de algum modo. Isso não é senso de justiça, continua sendo senso de vingança, porque a gente não procurou saber os fatos, a gente só viu aquilo e a gente já tirou conclusões, né. Só conseguimos agir igual à justiça divina se formos humildes, resignados e pacíficos. É bem diferente, né. É bem diferente. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Um coração humilde, resignado, pacífico e justo consegue ascender ao quinto degrau. Quando fala bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, aqui está tratando da virtude da compaixão. Veja como é uma sequência. Se eu não fizer essa sequência, eu vou estar sempre no superficial.
Então a palavra misericórdia, ela tem origem latina, é formada por miseratio, que significa miséria, e cordis, que significa coração. Então significa sentir com o coração a miséria do outro. É diferente, né. Misericórdia é bem diferente do que a gente imagina. Misericórdia não é eu ter dó de ninguém, não é ter dó, isso é diferente. O compaixão não é ter pena, não é ter dó, é compadecer junto, é padecer junto, por isso chama compadecer, junto, é padecer junto, ou seja, se você vê alguém em sofrimento, não é que você vai sofrer junto com ele, mas você vai entender o quanto ele está sofrendo. Você vai você vai entrar naquela situação para você saber, vai entrar com o coração para poder ajudar de forma certa. Vejam que isso aqui agora é muito profundo, é muito profundo. Como que eu agora existe miséria por aí? Existem pessoas que precisam de ajuda por aí? E o que está sendo feito hoje pela sociedade como um todo, está resolvendo isso? Está dando o que a pessoa quer? A gente vê tanto por aí, as pessoas ir dar as coisas materiais, leva comida, leva roupa, isso é importantíssimo, porque eles estão passando frio, estão passando fome, mas eles estão precisando de alguém que entre na vida deles, na situação deles, entenda o que eles estão sentindo e ajude eles. Isso é que eles precisam, né. Isso nós estamos falando então de misericórdia, de compaixão. Compaixão, compadecer, é o termo ali é junto, é compadecer, é junto, é estar junto naquele momento. Então, compaixão significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo, para você poder ajudar corretamente. Mas só faz isso quem é humilde, resignado, né, pacífico e justo. Porque ele não vai perguntar: "Ah, você está sofrendo porque você merece, da encarnação passada". Não, não julga, é senso de justiça, ele não vai julgar, ele está vendo o momento, a necessidade, e o que que ele pode fazer para ajudar, para ajudar. Na Índia tem aquela questão das castas, né, quem é daquela casta de sofrimento, né, tem que sofrer. E o outro que é de outra casta, que não é de sofrimento, ele não pode, pela regra das castas, ele não pode ajudar quem está em sofrimento, porque aquele outro tem que passar por todo aquele sofrimento sozinho. É a questão das castas, é uma forma de ver, mas Jesus ensinou diferente. Jesus está ensinando para nós de forma diferente. Jesus tratou desse sentimento da compaixão na parábola do bom samaritano. Acho que todo mundo conhece essa parábola, né. Mas uma coisa importante, né, por que que os samaritanos eram considerados pessoas que, assim, eh eh, relegadas à sociedade? Eles eram judeus também, galileus eram judeus, eles tinham as diferenças. Lembra que Jesus encontrou uma mulher no poço de Samaria, e tal, que eles eram um povo relegado. Por que que eles eram relegados? Porque os samaritanos, eles foram escravizados por outros povos. E aí, quando eles foram levados, ficaram muitos anos, centenas de anos sendo escravizados, até que chegou, mudou lá o rei e tal lá, e libertou eles, e eles voltaram para a terra deles. Só que eles trouxeram, depois de mais de 100 anos, eles trouxeram alguns costumes que eles aprenderam lá. E que, quando voltaram à terra ali, os judeus que estavam ali não aceitaram eles
mais de forma, como irmãos, porque eles tinham costumes diferentes. E eles eram, daí, discriminados por isso, pelos outros judeus. Seria trazendo para a nossa realidade, seria como que se fosse, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul, de repente, os argentinos escravizassem eles, o Uruguai escravizasse. E depois libertassem e eles voltassem. E aí o resto de nós aqui ia dizer assim: "Não, agora vocês não são bem brasileiros mais". Seria mais ou menos só para entender nessa analogia, né. Então, é isso que aconteceu com os samaritanos. Eles eram relegados. Eles não podiam nem usar o termo, né, da religião deles, que era o judaísmo, eles nem podiam usar as mesmas as igrejas, eles não podiam fazer igual. E aí, Jesus, quando conta essa história no meio dos judeus, que não eram, né, se achavam puros, aí Jesus diz: "Olha, passou um levita, que era um sacerdote, passou um outro que era, né, também sacerdote, mas quem ajudou foi o samaritano. Foi o samaritano que teve compaixão", ou seja, aquele que estava discriminado é que ajudou. Jesus quis aproveitar e dar uma lição meio geral, né, mas ele falou sobre compaixão aqui, porque quando o samaritano encontrou aquela pessoa, né, caída na estrada, porque foi atacada por ladrões, foi ele que teve aquela compaixão, ele se colocou no lugar do outro, viu o que o outro estava sentindo, tanto que ele pegou aquele tratou dele ali, levou até uma estalagem, pagou todo o processo de tratamento, né, de instalação dele ali, dos cuidados que ele ia ter, e se precisasse mais alguma coisa, na volta da viagem dele, ele ainda ressarciria a pessoa que estava cuidando, né, daquele que foi roubado ali. Que exemplo de compaixão, quem de nós faz isso? Pega alguém que você vê que está passando necessidade, leva para fazer uma consulta, alguma coisa. "Não, eu vou pagar a tua consulta, pode ir lá, vamos lá. Eu vou entra aqui no restaurante, eu vou te pagar o almoço". Quem faz isso? Isso é compaixão, é entrar ali. Agora, quem é que tem compaixão? Uma pessoa humilde, ela tem que ter humildade, tem que ser resignado, né. E assim, então, nós vamos vendo que tudo isso, só depois de sermos humildes, resignados, pacíficos e justos, é que nós vamos entender o que é compaixão. É isso. Vamos lembrar de novo, porque até nós não termos compaixão verdadeira, nós vamos ter pena, vamos ter dó, mas isso tudo é a distância. Eu tenho dó de quem está caindo ali, tenho pena porque ele está vivendo desse jeito, mas não fez nada. Compaixão é fazer, compaixão é estender a mão. E mais, é entrar na situação dele, é entender o porquê que ele está ali. Para termos compaixão, a estrada é bem mais longa do que só ter dó e pena. Compaixão é a empatia mais profunda que nós podemos ter. É uma empatia profunda. Empatia, hoje em dia, é o termo mais usado, mais conhecido. Empatia é se colocar no lugar do outro. É uma empatia profunda, a mais do que nós entendemos. Sexta bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que nós entendemos aqui agora, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqui trata da virtude da pureza agora. Claro que eu penso assim que nós vamos precisar de algumas encarnações para chegar aqui, né? Talvez nessa encarnação a gente não vai conseguir desenvolver pureza, né? Se nós chegar, né, eu penso assim, até ali no pacífico, no máximo justo, ainda a gente consegue nessa encarnação. Veja como tem, né? Se nós trabalhar só essas virtudes, veja quanta evolução a gente tem. Porque a gente viu que um dos processos da nossa encarnação é evoluir o espírito. E agora, se nós se tornar uma pessoa humilde, resignada, pacífica, vamos pegar essas três primeiras aqui, a nossa vida dá uma guinada. Só três virtudes. Quem sabe as outras a gente não.
não consiga nessa encarnação, mas se nós esforçar, também dá, né? Dá para conseguir. Então, só depois de ser humilde, resignado, pacífico, justo e misericordioso é que entenderemos o que é pureza de coração. Muitos pensam que pureza de coração é ingenuidade. E não é. Não tem nada de ingenuidade. Por quê? Como que uma pessoa humilde, resignada, pacífica, justa e misericordiosa poderia ser uma pessoa ingênua? Quer ver? Por que eles dizem que é ingênua? Porque os puros são aqueles que já subiram 5 degraus, têm uma estrutura de amorosidade, de justiça, de bondade, resignação, que permite enxergar virtude onde outras pessoas só enxergam defeito. Então, por isso que as pessoas dizem: "Ah, esse é ingênuo, ele aquela pessoa é ruim, ele está tratando bem ela, ele está ajudando aquela pessoa que não precisa, que não merece". Por quê? Ele não essa pessoa que fala isso não está enxergando o que um puro de coração enxerga. Vamos voltar a falar do Chico Xavier? Quantos que foram lá para fazer uma espécie de armadilha e ver se o Chico caía, né? Quantos jornalistas, quantas coisas. Como é que o Chico tratou essas pessoas? Quantos diziam para ele: olha, cuidado, Chico, com essa pessoa? O Chico tratava bem, mostrava a outra face, o outro lado. Então, só um coração puro vê isso. Só um coração puro vê isso. Só o coração puro enxerga Deus nas pessoas, por mais que seja uma pessoa de difícil convivência. Uma pessoa pura enxerga, que é uma pessoa que precisa de ajuda. Quando a gente fala pessoas de difícil convivência, a nossa psicologia já colocou para nós: olha, toda pessoa de difícil convivência é uma pessoa carente de amor. Ele é difícil de conviver porque ele é carente de amor. Quando a gente não tem ainda esse entendimento, a gente não tem a pureza de coração, o que a gente quer fazer com as pessoas de difícil convivência, além de pegar no pescoço? Quer se afastar. A gente quer distância delas. Sendo que a nossa presença junto dela não se deu por um acaso. Cabe a nós, por exemplo, se eu usar de paciência com ela, eu estou praticando amor ou não? Porque na árvore do amor, né, vamos começar lá embaixo, amor ao próximo é a raiz. Aí o tronco é a benevolência. Da benevolência surge paciência, tolerância, compreensão, e aí vai. Então, se eu estou praticando paciência, compreensão com essas pessoas de difícil convivência, ela parte da mesma raiz, né, do amor ao próximo, benevolência, ou seja, eu estou praticando amor com essas pessoas. E não é isso que ela é carente. Ela não é carente de amor, como disse para nós a psicologia. Então, uma pessoa que tem pureza, ela começa a enxergar isso. Só uma pessoa que traz a pureza de coração enxerga a divindade que todos trazemos. Só a pureza de coração entende e enxerga que todo ser humano pode evoluir e crescer. Hoje ele é mau, mas amanhã vai ser bom. Então, essas pessoas de difícil convivência que estão ao nosso lado, nós somos colocados ao lado dela e elas do nosso, para um ajudar o outro. Porque queira ou não queira, essas pessoas vão ser nossos personagens trainee. Porque eu vou praticar o que com ela? Amor. Eu vou treinar amor com ela. Porque imagine se eu convivesse com Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, Gandhi na mesma família, ou no mesmo ambiente de trabalho. E eu precisando praticar virtudes, precisando praticar amor. Como é que eu vou praticar com eles se eles jamais vão me ofender, jamais vão me tirar a paciência? Então eu tenho que treinar com quem ainda precisa. Alguém que precisa de amor e eu tenho que treinar amor. Não é isso que a espiritualidade fez. Vamos unir o útil ao agradável. Quem precisa do amor e quem precisa praticar o amor. Então, o familiar de difícil convivência é teu personal training, é o nosso personal training. O colega de trabalho difícil, nosso personal training.
Vizinho difícil, personal trainer. As pessoas de difícil convivência são aquelas com quem a gente tem que praticar o amor. É isso. A pessoa que tem pureza enxerga isso, enxerga isso. Então isso não precisa ficar para outra encarnação, tá? Só o coração puro enxerga Deus nas pessoas. Só a pessoa que traz a pureza de coração enxerga a divindade que todos trazemos, né. Está aqui, ó. O que que ela disse para nós? As pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas ruins precisam dele. Isso é ter pureza de coração. É isso que nós estamos aprendendo. Então, nem sempre sabemos a batalha que o outro está enfrentando. Ela é de difícil convivência, mas vejam lá, uma esposa morreu, outro perdeu o emprego, outro está se divorciando, outro com crise de ansiedade, outro sendo forte pelos filhos, outro que é um pai alcoólatra, outra que recebeu um diagnóstico. As pessoas estão assim, e aí ela se torna de difícil convivência porque ela não está sabendo lidar com essas coisas. Ela não é humilde ainda, não é resignada. Então ela está tendo dificuldade de lidar com isso. Então nem sempre sabemos a batalha que o outro está enfrentando. Por isso que temos que ser bom com todos. Quem tem a pureza de coração é bom e gentil para com todos, porque enxerga todos como irmãos. São pessoas que necessitam de nós, do nosso amor. Podemos ir para o outro? Para a sétima bem-aventurança, né? Que eu diria que essa é a última das virtudes. Já vou explicar. Então, a sétima bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque só o pacificador consegue promover a paz. Olha aqui, ó, a nossa escadinha, como é que chegou lá, ó. Se eu não começar sendo humilde, resignado, pacífico, justo, compaixão, pureza, jamais eu vou ser um pacificador. Jesus falou duas bem-aventuranças que entram, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos e bem-aventurados os pacificadores. No dicionário, eu fui lá ver o que que era, pacífico, né, é aquele que vive em paz, e pacificador é aquele que promove a paz. Primeiro eu preciso ter paz dentro de mim para promover a paz fora de mim. Então não se dá o que você não tem. Como ser pacificador se eu não trago paz dentro de mim? Por isso, primeiro desenvolver a humildade, a resignação, a mansuetude, a justiça, a compaixão e a pureza para poder entender o que é ser um pacificador. E ali eu coloquei alguns pacificadores que a gente conhece bem, né. Se eles conseguiram, quer dizer que nós podemos também. Só os construtores da paz serão chamados filhos de Deus, porque conseguem assemelhar-se ao Criador. Jesus apaziguou nossos corações. Jesus nos deixou a sua paz. Ou seja, ele fez de tudo para nos trazer paz. Nos ensinou muita coisa, né. Agora a questão vem aqui, ó. E nós estamos conseguindo deixar em paz aonde nós vivemos? Nos ambientes que nos movimentamos, nós estamos deixando as coisas em paz? Ou estamos sendo aqueles que tumultuam tudo? No mínimo, nós ainda podemos não chegar a ser, né, um pacificador, mas se nós conseguir tornar o ambiente que vivemos, que nos movimentamos, deixar em paz, não perturbar os outros, já é o caminho, já é o caminho. Então nós já somos um pacificador, nós já promovemos a paz, vamos pensar que a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso. Então só depois de sermos humildes, resignados, pacíficos, justos, misericordiosos e puros, é que poderemos promover a paz de forma verdadeira e profunda. Mas nós já podemos pensar em
ter os insights de paz aonde vivemos, né. Então aqui, só para a gente resumir, como ser uma pessoa resignada sem humildade. Então aceitar problemas sem revolta, buscar superá-los com leveza e sabedoria. Como ser uma pessoa pacífica sem resignação, buscar viver em mansuetude, em paz e sem conflitos. Como ser pessoa justa sem mansuetude, ser imparcial, honesto, íntegro, honrado, correto e sério. Como ser misericordioso sem ser justo? Sentir com o coração, ser solidário, ter compaixão, empatia, piedade, indulgência. Como ter pureza sem compaixão? Ser uma pessoa boa, sem maldade, limpo, sincero e sem intenções. Como promover a paz sem pureza? Primeiro ter paz interior, depois levar e promover a paz para fora de nós, no ambiente que vivemos. Todo mundo fotografou? Então vamos seguir. Jesus ensinou 9 bem-aventuranças, então 7 foram para desenvolver virtudes. Essas outras 2, elas estão para desenvolver a nossa fidelidade a Deus. Então só vou citar elas, porque o nosso objetivo era as virtudes, né. Quando ele falou: "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus". Está falando de fidelidade. Nós ser fiéis a Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem calúnias contra vós, por causa do meu nome. Fidelidade, nós se manter fiéis, embora perseguidos, embora caluniados, injuriados. Isso é fidelidade. E para encerrar, o último slide, aí nós vamos pegar uma passagem de Gandhi. Se se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Pelo que vimos, ele tem toda a razão, não tem? Conseguimos entender como a gente pode desenvolver as nossas virtudes através do Sermão da Montanha? Veja que a sequência lógica que Jesus colocou para nós. Então, o Sermão da Montanha é o caminho para nós desenvolver as virtudes. Então é isso. Procuremos Procuremos fazer essa nossa parte. Comecemos, analisemos, temos humildade suficiente? Senão vamos investir, vamos atacar ela, nem que leve a encarnação inteira. Mas daqui 7 encarnações nós teremos todas elas, né, uma por encarnação. Mas daí seremos, né, muito bem. Mas nós podemos desenvolver mais. Depende da nossa vontade, de cada um. Muito obrigado e muita paz a todos.